Tudo jóia. Aqui a postos, quando vocês quiserem iniciar, tá bom? Excelente. Tá bom. Eu vou passar Aqui a aqui professora só... Thaís, agora que eu estou vendo aqui. Isso. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Satisfação, alegria nossa. Igualmente, igualmente. Aí da UFRN, né? Sintam-se acolhidos e abraçados, ainda que virtualmente. Boa tarde. Igualmente. Obrigado. Bem, pessoal, boa tarde. Eu vou só passar um panorama do que a gente espera encontrar aqui, né? A gente está com 27 pessoas aqui em público. Então, de antemão, agradecer a presença de todos, né? A disponibilidade dos residentes em apresentar. Foi uma semana de muita dedicação a esse momento, né? Aos professores que acompanharam também aí, a Bruno, a Aline, que fizeram a gestão por parte da Justiça Federal. O intuito é que a gente tenha um encontro rápido, de 1 hora, de duração no máximo. Eu vou estar aqui fazendo a mediação, nesse caso, trazendo aqui um panorama geral das apresentações, das reações que aqui forem estabelecidas. Vocês podem, quem estiver assistindo como um participante da reunião, ela é uma reunião aberta, né? Ela não é fechada, então, quem estiver participando, tiver alguma dúvida ou pergunta a respeito de algum dos projetos que estão sendo desenvolvidos pelos residentes ou já foram desenvolvidos, vocês podem colocar no chat, né? E aí a gente faz essa mediação durante toda essa reunião. Então, desde já, professores, muito obrigado, né, por ter disponibilizado esse tempo da agenda, e a gente fica aqui, então, inicialmente, trazendo uma palavra de vocês, né, para expor, como primeiro workshop da residência dessa turma, expor um pouco o que é essa residência, para que a Justiça compreenda, né? A gente está gravando essa reunião, esse momento, e, a posteriori, esse momento pode estar também disponível no canal da Justiça Federal no YouTube. Muito obrigada, Davi, pela introdução. Gostaria de cumprimentar o doutor Carlos Wagner, em nome do qual eu cumprimento todos os demais presentes, tanto da Justiça Federal quanto os nossos alunos aí da UFRN. Esse é o primeiro workshop da terceira turma de residência da Justiça Federal, juntamente com o Instituto Metrópole Digital da UFRN. Né? A residência recentemente completou 1 ano, né? Os alunos já realizaram parte das atividades acadêmicas, em especial todas as disciplinas já foram cumpridas, então, no momento, eles continuam no processo de imersão no contexto da Justiça Federal, né, atendendo os problemas, desenvolvendo processos e técnicas, né, e diversos softwares têm sido desenvolvidos para atender as demandas aí da Justiça Federal. Essa terceira turma, a gente adotou um modelo diferente pela primeira vez, com base nas experiências das turmas anteriores. Adotamos um modelo onde, inicialmente, houve uma concentração das aulas, das disciplinas, para que, com 6 meses, eles concluíssem essa parte, tivesse todo o background necessário para desenvolver, né, os produtos para a residência. Consideramos que foi um modelo muito bem sucedido. Durante 2 dias da semana os alunos tinham aula, depois, e 3 dias ficavam no processo de imersão, em seguida, então, eles já estão há 6 meses apenas no processo de imersão, uma vez que as disciplinas foram concluídas. Né? Durante todo esse tempo foram desenvolvidos vários produtos, tanto pela equipe de infraestrutura, a equipe de BI e a equipe de desenvolvimento de software. É uma turma que, como eu disse, completou 1 ano e todos os alunos permanecem nessa turma. É uma turma que está com uma sincronia muito boa com a Justiça, né, com a UFRN também, e a gente considera que todas as demandas têm sido atendidas, obviamente, dentro da medida do possível, considerando esse contexto atual de pandemia, onde estamos trabalhando de forma remota ainda, e que isso, né, tem um impacto que, por parte tanto da UFRN quanto da Justiça, tem sido minimizado, e eu creio que há uma boa
interação remota, né, entre todos os entes envolvidos. Né? Agora partimos, eu acho que para um período onde podemos fazer uma flexibilização nesse modelo remoto e adotarmos um modelo híbrido. Vamos conversar sobre isso a partir de agora. Eu gostaria de agradecer, então, a todos que têm contribuído para o sucesso de mais essa turma da residência, né, Dr. Carlos Wagner, pelo apoio de sempre, né, toda a Justiça Federal, né, o NTI, né, Davi, Bruno, todos os demais envolvidos, os alunos também, agradecer pelo empenho, né, por adotar esse modelo remoto e procurar se empenhar ao máximo para que as coisas funcionem bem. Né? Agora vamos, como o Davi disse, termos apresentações breves sobre os produtos que vêm sendo desenvolvidos, o estágio desses produtos, alguns já estão em produção, ou seja, já foram finalizados e já estão sendo usados, outros ainda estão em desenvolvimento, e a gente considera que realmente tem sido muito bem sucedido o trabalho até o momento. Né? Então, agora devolvo aí a palavra a Davi. Muito obrigada. Obrigado, professora Thais. E aí, doutor Carlos, o senhor quer fazer as honras de trazer uma palavra para esses residentes agora, ou quer assistir isso e depois falar o que achou de tudo? Fique à vontade, doutor. Eu acho que todos nós estamos na expectativa de ver as exposições dos nossos residentes, e depois, ao final, eu posso fazer aí uma análise, né? Alguma palavra de reflexão e de entusiasmo, porque eu tenho certeza que os projetos estão e serão muito bem desenvolvidos. Viu? Perfeito, doutor. Eu chamo na volta aqui, estamos todos à mesa, e inicialmente a gente vai começar com os projetos de BI Analytics, que é um grupo de pessoas que trabalham, né, justamente com esses painéis que vocês utilizam no judiciário, e não só isso, mas também com estudos sobre inteligência artificial, machine learning, né, e são hoje coordenados pelo professor Elias. E aí eu passo a palavra para a Jadner, que vai conduzir aí os 15 minutos dessa turma de BI Analytics. Vou apresentar. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Jadner Santiago, residente de BI. Vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o nosso trabalho ao longo desse período. Atualmente nós somos 5 residentes de BI e ao longo desses 12 meses foram mais ou menos cerca de pelo menos 1.800 horas de trabalho para que nós iniciássemos e desenvolvêssemos 4 produtos de tecnologia para a Justiça Federal do Rio Grande do Norte e região. 2 desses produtos, eles se relacionam com Business Intelligence e outros 2 se relacionam com inteligência artificial e aprendizado de máquina. E, de uma forma geral, os benefícios desses projetos, eles se relacionam com um auxílio na tomada de decisão, um melhor desempenho processual, eficiência processual, redução de retrabalho e também da modernização do judiciário. Davi, eu preciso colocar o site do portal, ou você pode subir, eu vou comentando? Eu posso compartilhar, caso você queira, e aí você vai comentando por cima. Tudo bem. Só um instante. Pode me guiando, tá, Jadner? Fique à vontade aí para... Tá. BI. Então, esses são os 4 produtos / serviço que nós estamos desenvolvendo. Alguns deles já foram concluídos, outros estão em andamento, alguns deles são bem complexos e a gente precisou de bastante tempo para poder desenvolver e continua precisando. Eu vou falar do primeiro deles, que é a manutenção dos painéis de BI, e, na verdade, ele se assemelha mais a um serviço do que mesmo do produto. O serviço é a manutenção do produto, que são os painéis. O portal de BI do TRF5, ele contém 4 painéis e nós, desde que começamos a residência, nós fazemos a manutenção, correção e melhoria desses painéis.
E com esse trabalho a gente consegue oferecer informações precisas, informações imediatas, informações pertinentes para que auxiliem na tomada de decisão dos magistrados, dos gestores de varas e todos os servidores envolvidos. A partir desse trabalho, a gente conseguiu reduzir bastante o gargalo de grandes demandas acumuladas que existiam, e a gente também consegue oferecer informações que auxiliam na tomada de decisão de todos os magistrados e gestores. Atualmente, a maioria dos painéis eles se encontram corrigidos e atualizados. Então, a gente teve bastante êxito dentro dessa tarefa e a gente já considera como uma atividade concluída, uma vez que agora o TRF5 vai assumir a responsabilidade do restante do trabalho. O segundo produto que também se relaciona com BI é o painel gerencial. Depois que nós começamos a nos envolver com os painéis, a gente teve conhecimento de um painel de gestão, um painel gerencial, que se chama, na verdade, o painel gestão na ponta dos dedos. E esse painel era um painel referência para o contexto do TRF5. No entanto, ele estava direcionado mais para as atividades de instâncias do segundo grau. E conforme o nosso contato com os gestores e magistrados foi aumentando, a gente percebeu uma certa insatisfação com relação à visualização dos dados, a questão visual, e também com a questão informacional, uma vez que esses dados eles são mais direcionados para instâncias do segundo grau, e localmente a necessidade era de informações direcionadas ao primeiro grau e juizados especiais. Então, a partir disso, a gente realizou algumas reuniões e pesquisas com o usuário para poder entender melhor essa necessidade. E tudo isso culminou num relatório. E dentro desse relatório, a gente propôs um projeto, que seria o projeto de um painel gerencial, que ele estaria mais alinhado com as necessidades das instâncias de primeiro grau. Então, esse foi um dos maiores benefícios, porque ele, digamos, ficou mais personalizado para a necessidade local que nós temos aqui na JFRN. A partir daí, a gente apresentou a proposta para a Comissão Regional de BI, e essa iniciativa ela está sendo desenvolvida no âmbito da Rede de Inovação da Justiça Federal da 5ª Região, através do suporte da Residência Regional. É um trabalho que está em andamento e nós conseguimos realizar a entrega desse projeto com base nas pesquisas e tudo que a gente desenvolveu ao longo desse período. O terceiro produto, agora partindo para os dois últimos, é relacionado com a inteligência artificial e o aprendizado de máquina. O terceiro produto é a triagem de perícias, utilizando modelos de inteligência artificial no ambiente do Synapses. Tudo começou com o residente da turma anterior, o Jonatas. Ele realizou um trabalho de conclusão de curso e a gente achou bastante interessante a proposta dele e resolvemos dar continuidade. Esse trabalho, resumidamente, ele, através de modelos de inteligência artificial, ele realiza a triagem de processos que exigem perícias médicas. Então, a partir desse trabalho, a gente consegue a celeridade da tramitação dos processos judiciais, a gente aumenta o índice de atendimento à demanda, a gente diminui a taxa de congestionamento nos tribunais, sobretudo relacionado às instâncias de primeiro grau. Hoje, esse trabalho ele vem sendo realizado na plataforma Synapses, que é do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, inclusive para que nós pudéssemos realizar esse trabalho, nós fizemos um curso de capacitação também na plataforma do CNJ, e atualmente ele está também em andamento. Alguns dos benefícios específicos desse projeto é a automatização do processo de perícias, a diminuição da taxa de congestionamento, maior acurácia da triagem dessas perícias, o auxílio na tomada de decisão e a maior agilidade e segurança jurídica. O quarto e último produto que nós também estamos desenvolvendo é o projeto IJA,
que se trata da informatização de formulário de perícias. O projeto IJA ele é um projeto bastante ambicioso, é complexo, vem tomado bastante tempo e trabalho de nossa parte, e ele visa auxiliar o perito para dar agilidade no processo de preenchimento dos laudos periciais. Ele também estrutura e centraliza os dados gerados a partir de formulários. O projeto IJA ele tem uma particularidade, ele vai ser executado em 2 etapas. A primeira etapa é um sistema web que nós estamos construindo, e a segunda etapa seria nós utilizarmos todos os dados que vão ser acumulados dentro desse sistema para poder, a partir daí, gerar modelos de inteligência artificial e de aprendizado de máquina, que também serão responsáveis por novos produtos para a Justiça Federal e região. Então, resumindo bem, o IJA, ele se trata do preenchimento de formulários através de perícias médicas. Nós utilizamos um sistema web e ele concatena todos esses formulários e de perícias existentes e gera um documento PDF referente à perícia realizada. E na segunda etapa, a gente vai pegar todos esses dados que a gente vai acumular e vai utilizar modelos de inteligência artificial e aprendizado de máquina para poder conseguir gerar novos produtos para o judiciário como um todo. Então, dessa forma, eu encerro a apresentação dos 4 produtos que nós estamos desenvolvendo. 2 deles estão concluídos, outros 2 estão em andamento, 2 se relacionam com inteligência artificial e aprendizado de máquina, e 2 se relacionam com os painéis, a ferramenta chamada de Business Intelligence. Agora eu passo a palavra para a equipe de infra. Antes de passar a palavra para a infra, já, né, parabéns aí, Robson vai tocar, mas deixa eu só expor aqui para o pessoal, nós preferimos não utilizar de apresentações, existe um site da própria residência que é mantido pelos residentes, tá? Então, se vocês quiserem ter acesso, basta digitar no navegador residência.jfrn.jus.br e lá você tem acesso a essa página e consegue acompanhar todos os projetos, né? Nessa aba de projetos aqui, que é a aba que nós estamos utilizando agora para a apresentação, você pode acompanhar todos os projetos que estão sendo narrados aqui. Além disso, no diário de atividades, você consegue acompanhar em tempo real o que eles estão desenvolvendo e em que momento eles estão, né? Então, nós dividimos o desenvolvimento por meio de sprints ou de ciclos de desenvolvimento, e aí cada né, tem um sprint, e assim por diante, a gente consegue ver em que sprint eles estão, quais os objetivos dela, basta acessar o nosso portal. Repito, caso alguém tenha dúvida, congratulações, né, podem reagir aí também com as palminhas, mas deixem registrado também no chat, para que eu possa fazer a leitura posteriori, quando a gente abrir o momento das perguntas. Passo a palavra para Robson aí, 15 minutinhos para os projetos de infraestrutura. Robson, o que você preferir, eu posso compartilhar a tela. Vou tentar compartilhar aqui a minha. Você descompartilhar a sua. Estão vendo aí? Sim, Robson. Ok. Bom, pessoal, primeiro, parabenizar aí o pessoal do BI, né? E agradecer a participação de todos, né? Os professores, e o apoio que sempre Davi, Bruno, né? O pessoal da infraestrutura aí, servidor da Justiça Federal nos dá, Dr. Carlos Wagner. E meu nome é Robson, sou da equipe de BI, né? Ou de BI de infraestrutura, e juntamente com o Eric, né? O Otávio e o Davidson, né, que participou com a gente até um mês atrás, mais ou menos, porque ele entrou na metade da outra turma da residência, né, e concluiu um pouco antes. Falando nisso, ele até apresentou o TCC dele sendo aprovado, né? E para contextualizar um pouco sobre o setor, né, a infraestrutura em si, eu queria, né, falar um pouco sobre quais são as responsabilidades, não, que a infraestrutura trabalha, né? Então, como o próprio nome já diz, né, o setor da infraestrutura é responsável por manter toda a infraestrutura física, né, toda a parte de cabos, equipamentos de redes, de servidores, computadores
e a parte lógica, né, os softwares que envolvem isso, de todos os serviços dessa rede, garantindo sempre a segurança da informação, né? E a partir da realização desse conjunto de ações e boas práticas que tem a finalidade de proteger esses dados, né? Sempre baseado nos 4 pilares, né, da segurança da informação, que a gente vai descrever aqui agora, que é a disponibilidade. Isso garante que todos os serviços e os sistemas interligados, né, estejam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, eles têm que estar lá disponíveis o tempo todo que os usuários precisarem. A integridade, né, que as informações geradas devem ter a garantia que não foram alteradas sem autorização, né? Então, somente usuários autorizados dentro daquela instituição que podem alterar ou fazer a mudança dos dados daquelas informações. A confidencialidade, né, que somente pessoas autorizadas podem acessar esses dados, essas informações da instituição, e a autenticidade, que a gente deve garantir que as informações geradas, né, devem ser associadas a um criador, né, a um usuário. Alguém criou aquilo e tem a responsabilidade sobre aquele conteúdo. E somente pode ser alterada com autorização, né? Isso aí fica junto com a integridade. E diante disso, né, o setor tem que manter aí servidores, né, aproximadamente 200, equipamentos de rede, switches, roteadores, né, equipamentos de Wi-Fi, o data center com todos os equipamentos envolvidos, né, envolvendo sistemas de segurança, climatização, geradores, os terminais de telefonia, VoIP, central, telefônica, né, que também está envolvido, sistema de câmeras, videoconferências, né, que o pessoal usa nas varas, parte de e-mails, arquivos da nuvem, o banco de dados de todos os sistemas, né, e o backup desses bancos de dados, né, os servidores para cada tipo de sistema desse, né, que esteja envolvido aí na parte de desenvolvimento de BI. Além disso tudo, evitar e mitigar, né, a invasão por hackers, né, que a gente sabe que hoje em dia é muito visualizado, né, os hackers estão o tempo todo aí tentando acessar as instituições, principalmente federais, né. Então, também somos responsáveis pela conexão de computadores, impressoras, monitorar toda essa infraestrutura, né, em tempo real, né, para que a gente possa mitigar e resolver os problemas, né, prevendo antes que eles aconteçam, né, e planejar a forma de tentar corrigir esses erros, se houver, né. E a residência, a equipe da residência, trabalha junto com a equipe da infraestrutura, desenvolvendo essas estratégias, né, e desenvolvendo produtos e soluções, né, para esses problemas, né, e sempre relacionado com aqueles 4 pilares lá que eu falei no início, sempre baseado na disponibilidade, na integridade, confidencialidade e autenticidade. Né? Aqui tem algumas fotos aí da nossa infraestrutura, não podemos demonstrar tudo, até por segurança, mas vocês podem acessar o site aí e ver o que colocamos aí. E nos projetos, né, nós selecionamos os que estão em produção, os que foram assim mais viáveis, né, para lá dentro, para estar funcionando lá dentro. São 10 projetos, né? Geralmente, alguns projetos são interligados num grande projeto maior. E eu vou começar a falar aqui logo do primeiro projeto, assim que a gente entrou na instituição, apesar de sermos de infra, né? Veja que a gente perpassa aí para a parte de equipamentos, de desenvolvimento, com banco de dados, a gente acaba se envolvendo em todas essas áreas. E a primeira demanda foi uma criação de um sistema, uma página web, onde os usuários fizessem a mudança da sua senha da rede, né? Todo usuário da Justiça, para ele ter autenticação lá dentro e ter acesso aos serviços, ele precisa de um usuário e uma senha. E por estarem de maneira remota, eles não tinham condições de alterar essa senha remotamente. Então, se gerava uma grande demanda para o Service Desk, né? Os chamados do suporte, para alterar essas senhas. A partir dessa demanda, a gente desenvolveu esse software, né? Uma página web, onde o próprio usuário, tendo a senha atual, né? E foi identificado, a partir da infraestrutura, que muitas das senhas dos usuários eram senhas fracas, né? Senhas de fácil assimilação, que as pessoas poderiam adivinhar aí facilmente. E a gente desenvolveu a página para que ele, de maneira em modo self-service, né? Ele entra na página, coloca uma senha atual, bota o seu usuário e consegue alterar essa sua senha
para uma nova senha aí, sem envolver outros setores, sem envolver chamados nem nada. A partir dessa alteração, todos os sistemas envolvidos que estejam atrelados a essa senha da rede, eles vão utilizar a mesma senha que ele alterou aí nesse momento, né? Então, os benefícios aí, a diminuição, né, dos chamados do Service Desk, a rapidez na alteração da senha, não fica dependendo de uma demanda, né, do Service Desk da empresa, e essa possibilidade de alteração da senha fraca, né, para uma senha mais forte, com mais seguranças, né? Dessa forma, de maneira self-service. E de outra coisa estando fora da Justiça Federal, tendo que estar através da VPN, né? Então, ele estando dentro da VPN, ele acessa o sistemazinho, que é esse site aqui, troca senha, jfrn.juiz.br, e ele vai estar automaticamente alterando essa senha lá no nosso AD, né? Falando assim mais tecnicamente, no nosso servidor de senha de usuários. O segundo projeto, vou tentar aqui passar mais rápido, que está muito tempo. A segmentação da rede, eu acho que é o Otávio ou o Eric que vai falar aí. Sim, sou eu mesmo. No caso, é o Otávio. Bem, a segmentar a rede é um processo que consiste em criar sub-redes, né, que englobam equipamentos com características em comum. Imagine dividir uma grande região em setores, onde cada setor é responsável por uma tarefa específica. É mais ou menos isso. Aí, no caso, nós dividimos a nossa rede, a nossa grande rede, em diversas sub-redes que possuem funções específicas, como uma sub-rede para abrigar os servidores e a outra para abrigar os equipamentos e computadores da recepção, por exemplo. Bem, as vantagens de segmentar a rede consistem no fato de permitir maior segurança na mesma, permitir atribuir regras de segurança exclusivas para um determinado setor dessa grande rede. A rede fica mais robusta e confiável, ou seja, menos problemas de conexão, ajuda a detectar problemas da infraestrutura que ajuda na agilização e resolução de falhas e garantindo assim menos tempo com instabilidades e falta de acesso à internet. Vamos para o terceiro projeto, que são interligados. Sim, o mapeamento. A segmentação ainda está em andamento, só deixando claro. Agora o mapeamento já está concluído, que eu vou falar agora. Bem, o mapeamento consiste em descobrir a localização de alguns equipamentos de redes, como switches. Vou explicar depois o que é switches no próximo tópico. Roteadores, firewalls, etc. Identificar a forma como eles estão interligados entre si, quais os seus vizinhos, né? Quem é vizinho de quem, essas coisas. Aí, após coletar todos esses dados, nós fazemos um mapa. Tipo esse mapa aí, tipo essa imagem aí, que é só ilustrativa, né? A gente não pode mostrar o nosso mapa por questões de segurança. Aí tá, feita essa topologia, para que serve esse mapa, né? Bem, ele ajuda a agilizar a solução dos problemas, né? Porque a gente pode detectar melhor onde acontece determinada falha, melhora a auditoria de eventuais falhas e pode ajudar também na expansão da rede, né? Caso a gente precise adicionar novos equipamentos na mesma em breve. Bem, agora falando agora das atualizações dos switches, que foi um outro projeto que a gente tinha. Bem, um switch, né, que é esse equipamento aí que aparece aí na foto. Bem, são equipamentos de rede, né, indispensáveis para interligar diversos outros pontos que podem ser outros switches, computadores, outros equipamentos de rede e por aí vai. Cada switch possui um sistema operacional, assim como um computador normal, né, como um Windows, por exemplo. Esse projeto consistiu em atualizar esses sistemas operacionais desses switches, para que dessa forma sejam corrigidas falhas de segurança, bugs e até mesmo melhorar a performance dos equipamentos, né, já que as novas firmwares são mais otimizadas. Dessa forma, melhorando o desempenho geral do equipamento e, consequentemente, da rede como um todo. Um detalhe interessante desse projeto é que todo esse processo ele precisa ser feito fora do horário do expediente, né? Porque não é tão complexo assim, não demora tanto para fazer, mas envolve certos riscos.
porque, né, a atualização pode falhar e o aparelho pode ficar inoperante por um tempo, acarretando né, em perdas de conexão dos equipamentos ligados a ele. Então, tem essa certa cautela aí, é por isso que ele ainda está em andamento, porque ele tem que ser feito com cautela. Mas ele já está bem encaminhado. Quase todos os equipamentos da instituição já foram atualizados. Próximo. Não. Bem, me chamo Eric, sou da equipe de infra também, de residência. Eu vou falar um pouco da tarefa sobre a implantação do monitoramento via SNMP. SNMP é um protocolo que a gente usa na infraestrutura de redes para monitorar os equipamentos, ou seja, por meio dele a gente consegue obter informações dos equipamentos, podendo ser temperatura, nível de energia, tempo ligado, por exemplo, quanto de dados está trafegando por ele, e assim por diante. Então, com ele, a gente espera não, nós vamos conseguir monitorar todo o parque da Justiça Federal, ou seja, qualquer equipamento que tiver dando algum problema, a gente vai saber antecipado por meio de gráficos. Então, a gente vai ter a média do equipamento e, em caso de sair daquela média, nós vamos poder antever um problema e, por exemplo, a gente pode trocar equipamento ou fazer alguma configuração para consertar algum erro, um eventual erro. E essa aí faz parte do NOC, vai falar um pouco mais à frente, que ele vai ser essencial para que o NOC tenha as informações bem visuais para a gente. Ele que vai gerar essas informações para o NOC. Só contextualizando aí, o NOC é uma central de monitoramento, vamos dizer assim, né? Uma central de operações de rede, Isso. né? Network Operation Center. Vamos já falar sobre ele um pouco mais à frente. Servidor Radius, Otávio. O Otávio ou sou eu? Eu posso falar. Vamos lá. Os equipamentos de rede, eles precisam de, como o Otávio falou, eles são como computadores e têm seus próprios sistemas. E nesses sistemas a gente precisa de autenticação para ter autorizações suficientes para mexer nele, configurar ele para que ele funcione da maneira que nós quisermos na justiça. E atualmente essa autenticação ela é fixa para todos os equipamentos, então a gente tem que ir de equipamento em equipamento configurar os usuários para a gente acessar. E com esse projeto a gente espera o quê? A gente espera que nós consigamos usar os usuários da rede, nós próprios, dos residentes, dos estagiários, do próprio Unitic, para entrar no equipamento sem necessidade de cadastro prévio. Com isso, a gente agilizaria muito da manutenção da rede e a própria auditoria, porque a gente saberia exatamente quem fez a alteração em qual configuração do equipamento, qual dia, qual horário. Isso melhoraria a nossa auditoria e traria segurança para a instituição. E ainda está em andamento esse projeto. Estamos extrapolando um pouquinho, viu, Davi? Mas estamos acabando. Vamos lá, o DHCP de alta disponibilidade. O que é isso? Assim que os equipamentos são ligados dentro da infraestrutura da rede, ele precisa se comunicar com um servidor, né, nosso lá dentro da Justiça Federal, onde ele recebe alguns parâmetros, né, algumas configurações para que ele tenha acesso aos serviços e aos softwares, né, e a própria internet dentro da instituição. E uma desses parâmetros, né, dessas configurações é o famoso IP, né, aquele famoso número, né, que identifica o computador ali dentro de uma rede de computadores, né? E a gente tinha um servidor que fazia isso, né? Que é o famoso servidor DHCP, um único servidor. Qual o grande problema disso? Se o servidor falhasse, toda a rede iria ficar indisponível, até porque os usuários não iriam conseguir a concessão dessas configurações dentro da rede. E o que foi feito no projeto? Está já em produção e funcionando, só falta colocar alguns outros setores dentro da configuração.
a gente cria uma redundância desse servidor. O que é isso? Ele trabalha em conjunto com um outro servidor, um segundo servidor, e eles ficam trocando informações e se conversando para que, caso um perca conexão ou saia, né, sei lá, fica offline, de alguma forma seja desativado, o outro assume a sua posição, né? E o interessante é que os dois ficam trabalhando ao mesmo tempo, balanceando a carga de trabalho, né? Então, se a gente tem lá 500 conexões, eles ficam conversando entre si e dando essas informações de maneira balanceada, né? Dividindo entre eles esse trabalho, né? Então, isso garante segurança, garante alta disponibilidade, né? Então, se um servidor cair, o outro vai assumir, se o outro cair, o segundo assume, e vice-versa, né? Só se os dois servidores caírem, aí realmente seria um azar muito grande, aí, um problema para infraestrutura, né? A gente consegue fazer uma melhor auditoria das falhas, ter um melhor tempo de resposta, né, no caso de problemas, na concessão dessas configurações, e é uma utilização de uma nova tecnologia aí, nesse caso aqui, utilizando o servidor da Microsoft aí. Vamos para o próximo, estamos acabando. É o 8. Bom, sistema de monitoramento das salas de redes, é o projeto Argos, né? Esse projeto foi uma demanda a partir do Chico, né, do Francisco, onde lá dentro da infraestrutura a gente tem um data center, né, tem um segundo data center e tem várias salas de redes, né? Dentro do data center, a gente tem toda essa parte de monitoramento de temperatura, umidade, de presença, controle geral, né, de fogo, fumaça, e por aí vai. Só que dentro dessas salas de rede, a gente não tem nenhum monitoramento dessa forma, né? Esse vai ser até o meu futuro trabalho de conclusão de curso, e a demanda foi o quê? Criar um equipamento de baixo custo, né, envolvendo esses sensores, né, utilizando essa plataforma que a gente chama de Arduino, que é essa plaquinha que contém um microcontrolador, onde eu acoplo módulos, né, nesse caso um display, uma placa de rede, onde eu tenho um relé, onde vai acionar uma sirene, onde eu vou ter sensores de fumaça, de fogo e de gases, onde eu vou ter sensor de temperatura e umidade, e sensor de presença ou movimento dentro dessas salas, né? E uma sirene que vai realmente alarmar caso seja detectado alguma irregularidade a partir de configurações de um software que é desenvolvido, né, com uma linguagem de programação, né, vamos dizer assim, colocado dentro desse controlador, dessa placa Arduino, e que vai controlar todos esses sensores, e a partir de uma página web a gente vai conseguir configurar esse equipamento para monitorar todas essas variáveis, né? Temperatura, umidade, fogo, fumaça, gases, né? Movimento, se entrou alguém na sala ou não, para que tenha uma maior segurança. E o que é mais interessante ainda é que esse software ele vai ser integrado ao NOC, né? Ao sistema lá, à central de monitoramento, de operações de rede, né? Que é aquela sala onde tem várias monitores, né, que são TVs de 55 polegadas, onde existe todo o monitoramento dos equipamentos da rede, das salas, e esse equipamento que eu estou desenvolvendo, né, a parte eletrônica, a parte do software em si, fazendo com que eles também reconheçam esse protocolo, né, que, como o Eric falou, SNMP, e que a gente consiga integrar ele ao sistema de monitoramento lá, a sala de operações de rede, né? Aí aqui a gente tem aqui uma visualização do protótipo, né, já com visor. Aqui em cima já é dentro do NOC, né, ele monitorando a temperatura e umidade, né, e os gráficos disso aí. E ele mostra se teve detecção de fogo ou não, ou presença. E esse software aqui, que se chama Grafana, né, que gera esses gráficos, que a gente integra esse equipamento, ele emite alertas, né, aos responsáveis da infraestrutura, né, por e-mail, por celular e outras coisas mais. Para vocês terem ideia, isso aqui era um equipamento aberto, né? Então, todos aqueles sensores têm que ser interligados eletronicamente àquela placa, né? Nessas portas que ele tem de entrada e saída, e depois o software que eu vou desenvolver, que já está sendo desenvolvido, na realidade, está em andamento, ele controla todos esses parâmetros e retorna essas configurações aí para o NOC, né? Para a sala de monitoramento, né? Aqui existe uma simulaçãozinha, eu criei um videozinho rápido,
onde eu coloco um isqueiro aqui para detectar gases, né? O projeto ainda estava tudo aberto. Então, eu jogo o gás, né, do isqueiro no sensor e ele detecta aí, ó. Veja que ele está monitorando lá a temperatura e umidade. Tá? Os benefícios, não precisa nem falar, né, que é toda a parte de monitoramento das salas, né? Controle de acesso, controle de fogo, né? Combate entre incêndio, né? A sirene que vai tocar lá dentro da sala, para que algum colaborador lá, alguém responsável, vá lá para resolver o problema. E diminuição com os gastos de energia, né? Porque vai ter um controle aí maior da temperatura e umidade dentro dessas salas, né? Então, vamos para o... Acelera os outros dois, hein? Só os últimos dois, estamos acabando. Eric, o SharePoint. Bem, assim que entramos na residência, foi passado para a gente a necessidade de uma base de conhecimento em que todos os servidores, todos os colaboradores da justiça pudessem postar os conteúdos lá, até para, por exemplo, um servidor novo, um estagiário novo, ter onde, por exemplo, buscar materiais para exercer o trabalho. E após um tempo de pesquisa, chegou nessa plataforma SharePoint, nos foi passada. Ela é da própria Microsoft, então ela está integrada junto ao Word, Excel, PowerPoint, vocês conhecem, e o próprio Teams. E daí nós fizemos toda a exploração da ferramenta, o que ela podia nos oferecer, o que ela podia oferecer à justiça e como utilizar ela. Então aí, após esse tempo, nós elaboramos materiais, como fazer isso, fomos passados aos responsáveis das varas. E pode subir, Robson, um pouquinho a página. Sim. E pode mais um pouquinho para a imagem. E aí nós produzimos toda a hierarquia da base de conhecimento, separados por varas, a turma recursal e as unidades administrativas. Sendo que aí o conhecimento de cada um vai estar disponível para as pessoas que fazem parte daquela unidade. Pode passar, Robson? Sites padrões, né? Todos os sites padrões Isso. das unidades administrativas e de todas as unidades jurisdicionais e todas as equipes, né? Conforme cada seu setor, né? Então, foi migrado os usuários do nosso servidor, né, local, que é o AD, onde tem todos os usuários da rede, ele foi migrado para essa plataforma, integrado a essa plataforma para que se usasse o mesmo usuário aí também. Isso aí, né, Eric? Isso. Os benefícios, ele já foi finalizado, né? Já está em produção, já estão utilizando. Os benefícios que traz é toda aquela questão do trabalho colaborativo dentro de toda a instituição. E agora, para outro projeto... Das ferramentas, né? Isso. E agora, outro projeto é a atualização e migração dos bancos de dados dos sistemas desenvolvidos na própria justiça, desenvolvidos e mantidos na própria justiça. Essa demanda surgiu porque em banco de dados tem um programa que gerencia todos os bancos de dados que estão funcionando no servidor. E esse programa, assim como qualquer outro, assim como o Windows, assim como o Android, assim como o iOS, ele precisa de atualizações para corrigir performance, para corrigir segurança, bugs, etc. E aí essa demanda surgiu porque a versão do banco de dados da Justiça não estava tão atualizada. E para isso nós atualizamos e estamos migrando sistema a sistema devagar, até porque exige que nós paremos o sistema, fica aí um tempo disponível, cerca de 15 a meia hora, 15 minutos a meia hora disponível, para que a gente faça toda essa migração dos dados para a nova base. E aí nós já migramos esses sistemas aí na tela, o Aves de Saúde, o Jusletter, o Proego, Intranet, Simp, Aljava, Estágio, Mural e PAC. Eles já estão funcionando na nova base, certo? E para isso nós corrigimos vulnerabilidades para a segurança, correção de problemas de performance e torna todos os serviços da justiça mais confiáveis. Casos mais confiáveis que vão estar sempre disponíveis, mais confiáveis que vão estar sempre seguros. E aí a imagem mostra só gráfico do banco de dados funcionando. Isso aí são várias conexões dentro de vários sistemas no mesmo banco. E é isso, muito obrigado. Vou passar a palavra agora para desenvolvimento, equipe de desenvolvimento.
Obrigado, turma. Eu vou só deixar aqui registrado a importância da infraestrutura. Acho que olhar para isso e não dar um nó na cabeça, né? Quem não é da área, não é comum. Assim, a gente vê que tem muito trabalho além de um apertar de botão, além de um digitar no teclado, né? E eu acho que vale a pena esse esforço de realmente trazer uma vitrine, como o doutor Carlos sempre aponta, transformar a caixa preta da TI numa vitrine associando a isso, né? O esforço realmente hercúleo dessa turma em usar suítes, garantir segurança, confiabilidade. Esse é um trabalho invisível, mas que aqui a gente tem a oportunidade de mostrar, né? E aí eu cometi um pecado, eu preciso me redimir. Toda a equipe hoje é gerida, né, pelo professor Madruga, ele está aqui na sala, e tem feito realmente um trabalho exemplar e ímpar com essa turma aí, passando até das horas de trabalho comum, né? E aí fica aqui o registro de gratidão também ao professor e à equipe de infraestrutura que também tem ajudado bastante, contribuído para isso, né? Vamos para desenvolvimento, então, fechar, ó, depois vocês se resolvam com o infra, porque a infra comeu o tempo do BI, que estava faltando, e agora comeu mais um tempinho aí de desenvolvimento, tá? Mas vamos tentar terminar no tempo. Bora. Deixa eu só compartilhar aqui. Juliano, enquanto você compartilha, registro também, né? A equipe de desenvolvimento de sistemas, ela é pela professora Thais e o professor Everton, também estão na sala. Tem também o destaque a gratidão aqui da Justiça. Boa tarde a todos. Vou apresentar agora os projetos desenvolvidos pela turma 3, né? Da residência de desenvolvimento de software. Então, ao longo desses pouco mais de um ano, né, de residência, a gente ficou à frente de três sistemas, né? Temos a central de atendimento, né, o chatbot, né? E um dos módulos do gestor financeiro, né, que é o plano anual de contratação, que é o PAC, né? Inicialmente, né, vou falar agora da central de atendimento, né? Bem, a central de atendimento, né, ela é um setor da seção judiciária, né? E ela é responsável, né, para fazer a interação, né, entre o judiciário e o cidadão, né? Lá nesse setor, né, que é feita a termação, né, que a termação é o processo de traduzir a demanda do cidadão para entendimento do juizado através da elaboração de um termo, né, que será dirigido ao juiz. Então, o servidor, né, ele junta as informações, as documentações, né, do cidadão, né, e encaminha assim para o juiz, né? E no contexto da pandemia, né, com o isolamento social, né, houve a necessidade de modernizar, né, esse atendimento, né, já que era feito todo presencial, né? Então, com isolamento, foi necessário utilizar de outras formas, né? Uma das formas foi o atendimento pelo WhatsApp e pelo e-mail, né? Só que, devido à grande demanda, né, de atendimento, os atendentes ficaram sobrecarregados, né? Então, para solucionar esse problema, né, teve a necessidade, então, de criar um sistema, né? Então, isso foi no ano passado, 2019, né? Foi da turma 2, né? Então, o projeto foi desenvolvido pelo residente, inicialmente, né, pelo residente, ex-residente William Leiros, né? Foi ele que iniciou esse projeto, né? E nós da turma 3 demos continuidade, né, em melhorias e correção de bugs, enfim. E esse sistema, né, da central de atendimento, ele trouxe vários benefícios, né? Agilidade do atendimento, também a organização, né? Já que antes era tudo feito por WhatsApp, o WhatsApp não tinha uma ordem, né? Agora o atendente ele consegue ver as ordens de atendimento, quando iniciou, enfim, essas coisas. Bem, a equipe responsável, né? William Leiro, né? Que é da turma 2,
e o restante da turma 3, que é Cristiane, Natália, Juliane, Giovanni e Igor. Né? Vou apresentar agora um vídeo demonstrativo de algumas funcionalidades do sistema. Né? Vocês me digam se estão aparecendo aí para vocês. Assim, Juliano. Pode dar o play. Beleza. Bem, aqui é uma demonstração, né, do sistema. Né? Inicialmente, o cidadão vai até o site da Justiça, ou também pode ser pelo WhatsApp, né, que ao falar pelo WhatsApp ele recebe o link. Né? E ele, ao clicar no link lá, ele vai entrar no sistema da central de atendimento, né, onde ele vai colocar a situação, né, do auxílio, negado, cancelado ou em análise. Caso ele selecione em análise, vai apresentar uma mensagem para o cidadão dizendo que ele precisa aguardar até que todo o processo seja finalizado. Então, ele vai preencher seus dados. Né? O município também, então o sistema funciona em todo o Rio Grande do Norte. Né? Passando daquela etapa, vem a parte da documentação. Né? Aí o cidadão vai ter que fazer o carregamento de todos os documentos necessários. Né? Então, tem descrito lá foto pessoal, RG, CPF, comprovante de residência, documento de negativa, né, do auxílio emergencial. Depois que ele preencher todas as informações, né, o botão de submeter solicitação será habilitado. Né? Pronto, depois que ele habilitou lá a opção de submeter solicitação, vai ser gerado um protocolo de atendimento, né? Então ele pode anotar e com isso acompanhar todo o processo. Essa é a tela do atendente, né? Do servidor da JFRN, né? Lá vai apresentar a lista, né? De atendimentos. Então ele pode clicar lá, selecionar o atendimento que ele quer, vai aparecer toda a descrição do cidadão, a documentação e ele pode então finalizar, né? E com isso terá os termos prontos para enviar para o juiz. Né? Bem, agora foi a central de atendimento. Né? Vamos falar agora um pouco do chatbot. Né? Bem, o chatbot, hoje em dia, né, como é que funciona? Né? O cidadão tem alguma dúvida ou quer alguma informação, né? Ele tem que entrar no site, ele vai lá na seção de Fale Conosco, né? Ele envia lá sua dúvida, né? Depois disso é encaminhado um e-mail para o servidor da Justiça, né? E dependendo da disponibilidade do servidor, né? Ele responde e o cidadão obtém essa resposta. Né? Então, se tiver um período muita demanda, né? Pode ser que essa resposta demore um pouco, né? Então, o chatbot vem com o intuito de agilizar, né, esses atendimentos, né, tendo em vista que você consegue centralizar todas as principais dúvidas, né, que ocorrem, né, sem a necessidade de intervenção de uma pessoa física lá. Né? Então, é feito tudo de forma robotizada. Né? E com isso, né, vai facilitar bastante, né, as demandas, vai diminuir bastante as demandas para os servidores, né? E você consegue resolver vários problemas, né, várias dúvidas, várias informações que o cidadão tenha ou necessite, né, direto no chatbot. Né? Atualmente esse projeto ele está em análise, né? Tá parado porque está sendo estudadas as melhores ferramentas, né, para o desenvolvimento desse chatbot, né? E a residente responsável, né, foi Cristiane, né? E bem, agora vamos falar sobre o próximo projeto, né? Agora quem vai entrar com a palavra é Natália. Bom, o terceiro projeto é o gestor financeiro. Na verdade, o que a gente desenvolveu até agora foi o PAC, o Plano Anual de Contratações, que é o módulo
do gestor financeiro, que vai ser um projeto maior. O PAC ele veio para automatizar, digamos assim, alguns processos. Ele foi um pedido do núcleo financeiro e patrimonial para, como o nome já diz, fazer as contratações, as compras e contratações da justiça. Então, antigamente isso era feito de forma manual, com planilha de Excel, pedindo para todos os diretores de setores passar suas demandas, e era analisado o orçamento, etc. Aí, esse sistema veio para que isso seja feito online. Então, agora os demandantes, né, dos setores vão lá e cadastram as suas demandas, as aquisições que eles têm para fazer. E após isso, tem também outros usuários que vão fazer a parte da unidade técnica, que eles vão analisar essas demandas recebidas. Também vai ter a parte de planejamento, que vai aprovar ou não, digamos assim, sugerir a aprovação ou não dessas demandas, de acordo também com o orçamento anual do PAC. E após isso vai ter a aprovação ou rejeição dessas demandas pelo diretor do foro. Então, esse sistema veio para simplificar todo esse processo, que antigamente era manual, e temos atualmente todos esses 4 passos, além de várias outras funcionalidades que ele tem, de cadastrar itens e naturezas, para que não seja só escrito, para ser uma forma mais automatizada. E a gente montou um vídeo para mostrar mais ou menos assim como é que funciona, porque se fosse mostrar tudo ficaria muito longo. Então, a gente fez aí um vídeo mostrando os 4 passos principais, né? Fazer a demanda, analisar a demanda, a sugestão e a priorização. Além que no vídeo também mostra que o menu do PAC, ele depende da função do seu usuário, né? Então, se você for só um demandante de um setor, só vai ter no menu para você fazer essa solicitação, né? Pedir essa demanda. E outros usuários de unidade técnica, etc., vão ter mais funções no PAC, né? Então, isso é totalmente personalizável. Mas pode mostrar o vídeo, Liana. Como eu falei, o demandante só tem a opção de fazer a solicitação. Aí tem a configuração do PAC. Então, anualmente, o administrador tem que configurar o PAC com suas datas, né? Cada fase do PAC, como eu falei, vai ter uma data de início, uma data de fim. Aí o exemplo da realização da solicitação. Quando passa o prazo da realização das solicitações, vai para essa parte de gerenciar, que a unidade técnica ela vai ter essa função de agregar as solicitações de mesmo item, né? Nesse caso, por exemplo, a gente colocou como impressora. E aí também tem como ver todos os detalhes da solicitação agregada, né? Quais solicitações que estão dentro dela, quem fez esse pedido, etc. Aí tem a opção de sugestão, né? E a de priorização, que é para aprovar ou não as solicitações. Aí existem outras funcionalidades, principalmente a questão de gráficos de orçamentos e contratos que está sendo feito, e outras que a gente não mostrou no vídeo também, que tem como baixar um relatório dessas solicitações para gerar, né, no papel e também publicar na justiça com as suas solicitações aprovadas, etc. E algumas outras também, o sistema também tem a opção de gerenciar usuários, o administrador do sistema, que no caso é o diretor do NFP, o Núcleo Financeiro Patrimonial da Justiça. Ele tem essa opção de gerenciar os usuários, cadastrar quem ele quer que possa
ter acesso, com qual perfil, de acordo com os usuários da Justiça, né? E acho que é isso, se tiverem alguma dúvida. Ok, maravilha, então. Deixa eu pedir aí a todos que estão acompanhando e até agradecendo uma salva de palmas a esses residentes aí, se vocês puderem nas reações levarem esses votos, eu fico muito feliz com a apresentação. A gente extrapolou aí 5 minutinhos do tempo, mas dizer que realmente são produtos que servem muito à justiça de uma forma muito preciosa, né? A gente dá esse destaque aqui. E aí, doutor Carlos, faça as honras, né? Sempre muito bem. Deixo a palavra com o senhor. Obrigado, Davi. Queria cumprimentar, acabei esquecendo o Bruno, nosso grande mentor aí da parte da Justiça Federal, do projeto da residência, né? Fico muito feliz com o seu acompanhamento aqui, acompanhar essa garotada que tem gente jovem aí, que às vezes está com cabelo branco, mas é muito jovem, como é o caso aí de Robson, né? Super jovem, de espírito, de inteligência. E aí, parabenizo o Robson, parabenizo Eric, parabenizo aqui também todos os que apresentaram. Vou dizer aqui, Natália, né, que encerrou muito bem, Juliano, esquecendo, procurei anotar aqui todos os nomes para e outros também que apresentaram. Jadner também, né, que fez uma excelente apresentação no início, no começo. Parabenizar também os professores do IMD, professor Madruga aí, que deve madrugar bastante para acompanhar o projeto desses jovens que têm revolucionado a Justiça Federal. Eu fiquei muito encantado, como sempre, e mostrou, eu acredito, com a maturidade em relação às turmas anteriores, um aperfeiçoamento, um aprimoramento que eu vejo. Eu me recordo do primeiro workshop da primeira turma, e houve uma evolução tremenda, seja da equipe de residentes, sejam até a metodologia, acredito, de apresentação, os projetos, a maturidade a que chega esses projetos mais sólidos, mais concretos, muitos deles já concluídos e outros em execução. E realmente eu fico extremamente encantado porque todos os projetos são extremamente importantes para a Justiça Federal, seja na área de BI, seja na área de infraestrutura. Fiquei aqui impressionado com a quantidade de projetos de infraestrutura, e normalmente é uma área que não se vê muito, não é muito visível, e ela só é detectável quando dá um problema, quando para o sistema, para alguma coisa, aí é que a gente vai se lembrar da infraestrutura, e é essencial. Normalmente há uma empolgação maior para o desenvolvimento de sistemas, de softwares, mas todas as áreas elas são essenciais. E queria aqui destacar alguns desses projetos que eu já venho acompanhando de algum tempo e tenho um carinho enorme em relação a eles. Então, por exemplo, na área de BI, seja da triagem de perícias com inteligência artificial, que foi objeto, inclusive, de um artigo meu que será publicado em um livro em homenagem a um grande jurista brasileiro. Eu faço referência expressamente a esse projeto em curso na Justiça Federal. O painel gerencial também eu considero realmente muito importante, e o IJA não posso deixar de fazer menção a ele. Na infraestrutura, tem muitos projetos realmente que são essenciais. Segmentação de rede, isso era uma questão que a gente já vinha acompanhando e gerou, como gera, uma economia de recursos significativa, mudança de senha, algo que realmente foi algo extremamente interessante, a atualização de SWIFTs, esse da implantação do monitoramento via
CNMP, né? Parece até que é um órgão dentro do Ministério Público, mas não tem nada a ver. E realmente foi apresentado por Eric, muito interessante. Isso eu já estava acompanhando, e outros aqui, tem vários outros aqui que eu não vou aqui, anotei. E, por fim, a parte de desenvolvimento de sistema na central de atendimento, que é uma coisa que a gente sempre é nosso cartão de visita da Justiça Federal, o chatbot e esse gestor financeiro. Esse aqui é a menina dos olhos de ouro, de Wendel, nosso colega de direção patrimonial financeira. Se vocês conseguirem entregar isso antes da aposentadoria do nosso grande campeiro lá do tribunal, ele vai ficar muito feliz, eternamente grato pela a sessão judiciária do Rio Grande do Norte. A minha questão, Davi, só além de jogar confetes e parabenizar merecidamente toda a equipe nessas 3 áreas, e todos os professores aqui, e servidores e residentes que tocam esses projetos, vários projetos, algo que seria interessante a gente, numa próxima workshop, falar um pouco sobre cronograma. Eu vi aqui, por exemplo, que todas as apresentações fizeram excelente demonstração da sua descrição, infraestrutura, aliás, justificativa, descrição, justificativa, objetivo ou escopo e equipe. Mas é sempre interessante, quando se fala em entrega de projetos, esses que estão em andamento, a gente talvez especular ou fazer alguma sinalização, indicação. Eu, pelo menos, não vi, pode ser que eu tenha passado despercebido, alguma ideia de entrega de etapas, né? As pequenas entregas, porque a gente sabe que vários desses projetos muitas vezes não tem condições de finalizar, mas pelo menos as pequenas entregas a gente ter uma ideia. Isso é extremamente importante para o nosso planejamento organizacional dentro da justiça, o que a gente vai, o que está por vir, aquilo que foi efetivamente executado e com êxito, ou aquilo que ainda pode ser aprimorado nos próximos meses ou anos. Eu tenho certeza absoluta que vários desses projetos, como, por exemplo, de triagem de perícias com inteligência artificial, é algo que já vem há algum tempo e ainda vai perdurar, talvez até para a próxima turma de residência. Não é algo que a gente consegue, em pouco tempo, viabilizar. É interessante, porque nós, leigos, achamos que é só mexer um pouquinho no computador, jogar lá um algoritmo e, em frações de horas, a gente conseguir criar um sistema ou desenvolver uma ferramenta de infraestrutura. Isso aconteceu recentemente, por exemplo, com a corregedoria do tribunal, que achava que a gente poderia fazer um melhoramento no sistema que temos, assim, em 2 semanas. E aí, conversando com o Davi, ele dizendo, não, doutor, a gente vai precisar de 2 meses. Mas as pessoas acham que é muito fácil, é muito simples, é só abrir o computador, ligar o computador, jogar alguns algoritmos e aí já sai aquela fórmula mágica, parece até o Aladim da lâmpada, né? Que você esfrega assim, né? Esfrega o computador e aí sai aquele seu desejo da lâmpada mágica, que no nosso caso é o computador, a máquina, né? O notebook, e não é assim, a gente sabe que não é assim, a gente sabe que tem a complexidade, tem muitas vezes o erro e o acerto, muitas vezes, tem um aprendizado que se faz, não é aprendizado apenas da máquina, mas aprendizado dos residentes, dos professores, é um processo de constante troca de aprendizado. Então, é bem interessante essa experiência, e esses workshops eles têm esse papel de esclarecer e também de sinalizar calendários, assim,
tem um propósito de dizer, olha, isso é uma coisa que daqui a 5 anos, eu me recordo, não tem nada a ver com tecnologia da informação, mas tem a ver com o desenvolvimento de uma ciência. Existe um professor já falecido em 1998, chamado Niklas Luhmann. Ele criou a teoria dos sistemas sociais. E quando ele foi para a Universidade de Bielefeld, na Alemanha, o orientador dele perguntou qual era o projeto dele. E aí ele respondeu, meu projeto é criar uma teoria da sociedade, porque ele era na área de sociologia jurídica. E aí o professor perguntou a ele quanto tempo ele levaria para desenvolver a teoria da sociedade na visão dele. Aí ele disse, no mínimo 50 anos. E o professor ficou ali admirado, porque que alguém iria chegar num projeto, era um projeto de doutoramento, de doutorado, ele ia passar 50 anos, mas ele disse, não se preocupe, que eu vou fazer pequenas entregas durante esses 50 anos. E aí ele escreveu mais de 60 livros durante 50 anos. Era uma média de mais de um livro por ano. Então, assim, vocês podem até dizer, isso aqui é uma coisa que vai durar 10, 15 anos para implementar. Mas certamente nós teremos pequenas entregas, né, projetos que serão ali concretizados em miniatura e depois, sobretudo, aqueles que se propõem a serem guarda-chuvas, grandes guarda-chuvas para o desenvolvimento, porque aqui a gente está construindo, pelo que eu vi de vários desses projetos aqui expostos, plataformas que no futuro elas serão, sobre elas, desenvolvidas outras ferramentas tecnológicas de grande envergadura, e a gente vai efetivamente construir ao longo do tempo um parque tecnológico cujas fundações estamos agora trabalhando, né? E essas fundações construirão todo o edifício, toda a estrutura futura que ainda chegaremos. Então, com essas palavras mal alinhavadas, às vezes até um pouco desconexas com o mundo que vocês vivem, da tecnologia, da inovação, eu queria parabenizá-los e demonstrar a minha inteira alegria e felicidade de estar aqui partilhando esse momento com vocês, esse momento histórico para a justiça, porque todo workshop dessa é uma marcação de um momento histórico importantíssimo, que a gente sabe que daqui a 50 anos, quando olharmos para trás, estarão na nossa história Davi, Bruno, professor Madruga, professora Thais, Eric, Robson, Natália, estarão todos vocês aqui, mesmo que eu não mencione o nome, Jadner, todos vocês que, de alguma maneira, contribuíram para que a gente conseguisse edificar os nossos pilares, as nossas fundações tecnológicas aqui dentro da Justiça. Muito obrigado a todos e parabéns e sucesso. E continue aí trabalhando para que no futuro vocês, quando olhem para trás, enxerguem realmente algo que vocês fizeram parte da história, ok? Obrigado a todos. Obrigado, doutor Carlos. Sempre muito primaz com as palavras. Realmente, olhar daqui a 50 anos e ver o legado, né, essa trajetória, já fica aqui o dever de casa da gente, de projetarmos o horizonte temporal, acho que é extremamente válido o comentário do senhor. E a gente vai ter um próximo workshop, né, dessa turma, a gente acredita que uns 3 a 4 meses, e a gente já vem com isso determinado e pronto para um bom feito, né? A gente está sempre em aprimoramento, nós estamos sempre, falo para essa turma que a gente está sempre aprendendo, e deixo também registrado aqui a minha gratidão a Bruno, a Aline, que fazem parte dessa equipe hoje por parte da Justiça Federal, e tem feito realmente um trabalho ali de acompanhamento. Hoje a gente está se dividindo, né, acompanhando a residência regional e acompanhando a residência da Justiça Federal, da RN. Então, assim, tem sido um esforço grandioso. A equipe é pequena, tanto de infra, como de desenvolvimento, como
própria inovação e planejamento, mas a gente tem muito prazer em servir a justiça como a gente serve, e isso para a gente realmente é prazeroso, né? Tem sido prazeroso, ainda mais com um time desse que entrega, que tem feito boas entregas. Professora Thais, muito obrigado. Professor Everton, professor Madruga, obrigado por terem sido. Se quiserem falar também alguma coisa, eu já destaco aqui, encerrado nosso workshop. Ok. Só para finalizar também, queria agradecer novamente a todos, né, ao empenho de todos os que fazem a Justiça Federal, que trabalham junto com os alunos, o apoio aí e essa visão, né, ampla da área que o Dr. Carlos Wagner tem, da área de TI, com os comentários muito pertinentes, né, em relação aos projetos, né. Agradeço e parabenizo aí a gestão aí frente à Justiça Federal, dando sempre, né, esse apoio à residência e a todas as demais ações que têm sido feitas. E aos alunos, obrigada pelo empenho de sempre, Davi, Bruno e toda a TI, né, da UFRN, Elias, Madruga, Everton, toda a equipe dos demais professores também. Essa turma ela tem data prevista para concluir no final de abril, né, completando os 18 meses. Daqui para lá teremos também outros encontros como esses e muitas entregas, né, para fechar com chave de ouro, como aconteceu com as duas turmas anteriores também. Então, muito obrigada e se não nos encontrarmos todos novamente daqui para o final do ano, um Feliz Natal para todos, que 2022 seja realmente um ano brilhante, né? E que possamos nos encontrar pessoalmente novamente. Obrigada. Só rapidamente, valeu, Thaís. Rapidamente, doutor Carlos, só agradecer novamente, né, parabenizar pela iniciativa da Justiça, agradecer a oportunidade. Eu acho que é um sentimento comum da nossa parte aqui da UFRN, o quanto é bom realmente trabalhar, né, com a Justiça, porque a gente sente, né, um engajamento, um entrosamento de todo mundo, né, passando pelo senhor, por toda a equipe aí, né, Davi, enfim, Bruno, o Everton, todo mundo e os residentes, né, então é um trabalho que a gente faz realmente com muita motivação, com muita, né, vontade de que realmente dê tudo certo, que a gente sente o quanto vocês realmente, né, estão engajados nessa iniciativa para fazer com que isso tudo dê certo, né? Então, só dizer que é um prazer realmente estar trabalhando aí com vocês. Obrigado, professores. Então, a gente encerra aqui, só destacando que essa gravação vai estar disponível no canal da JFRN e vocês também podem acessar o portal da residência, caso queiram acompanhar os projetos, tá? Ótima tarde a todos. Parabéns mais uma vez.